Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 47, vamos ao capítulo 5, Ministério na Judéia. Ou seja, estamos estudando o início do ministério de Jesus. Jesus, então, teve os seus primeiros discípulos, e agora ele, ainda estando no norte, na região da Galileia, participou lá das bodas de Caná da Galileia. Bom, agora Jesus vai se dirigir, tá bom, para a região da Judéia. Bom, a primeira coisa que nós veremos aqui é Jesus purificando o templo. Tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias aí em João, capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 12 até o versículo 22. Então diz o seguinte: depois disso, ou seja, depois daquelas bodas de Caná da Galileia, então, observe que eu estou procurando uma sequência, esse trabalho que é feito chamado Harmonia dos Evangelhos. Então ele está dizendo que após aquelas bodas, aquele acontecimento, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então acabou as bodas, acabou aquele casamento, ele voltou para Cafarnaum e ficou ali um longo tempo. Então Jesus vai ter período que vão surgir pessoas contribuindo com o ministério de Jesus, mas a princípio parece que não havia contribuição, e aí principalmente a contribuição vai vir das mulheres, né? Vai vir das mulheres. As mulheres sofriam muito naquela sociedade, seja pelas mãos dos judeus, que não reconheciam o valor das mulheres, seja pelos gregos, que diziam que o verdadeiro amor estava entre homens, as mulheres era só para reproduzir. Tá bom? Então, em todas as esferas ali, as mulheres, podemos dizer que elas sofriam. E acaba que as mulheres, elas, então, que às vezes eram esposas de homens ricos, nós veremos isso durante o ministério de Jesus. Toda aquela sociedade, aqueles homens, era muito raro alguém que tratasse a mulher com carinho. Então, as mulheres que tinham religiosidade, que tinham fé em Deus, elas então começam a se aproximar de Jesus e contribuem com o ministério de Jesus. Mas a princípio, Jesus pôde ainda, certamente, talvez até fazer algum trabalho, tá bom, para se sustentarem, porque eles tinham que andar pelos locais e empregando, então eles precisavam, às vezes, até pagar imposto, nós veremos. Então eles precisavam de um meio de sobrevivência. E no decorrer do ministério de Jesus, nós veremos falando de pessoas que ofertavam com o ministério de Jesus. Bom, versículo 13 vai ter um ponto importante aqui. Jesus vai participar da primeira Páscoa. Tá bom? Ele vai participar de 3 Páscoas durante o Evangelho de João, pelo menos é o que aparece. Se ele participou de 5 Páscoas e João resolveu relatar só 3, nós não sabemos, mas devido a Jesus participar de 3 Páscoas, é que se diz que o ministério de Jesus durou 3 anos. Então, como Lucas diz que ele começou o ministério com quase 30, então vamos dizer, em números redondos, começou o ministério com 30, participou de 3 festas de Páscoa, como a Páscoa ela ocorre uma vez por ano, tá bom? Lembrando que a próxima terça-feira agora será Páscoa, a Páscoa bíblica, né? A Páscoa católica já passou, essa vocês têm que esquecer, né? Mas a Páscoa bíblica, ela diz que agora, olha, começa no dia 22, segunda-feira, às 18 horas, e no dia 23, na terça-feira, às 18 horas termina. O Cordeiro Pascal, ele era morto, ou seja, a hora que Jesus morreu, era a hora 9ª, no caso do dia 23, chamadas 3 horas da tarde, lá em Israel. Aqui no Brasil, 10 horas da manhã. Então, exatamente no Brasil, 10 horas da manhã, vai estar celebrando uma Páscoa. E, no caso, pela sequência da história, 1995 anos da morte de Jesus. Esse momento nós celebramos Jesus, a nossa Páscoa. Nós não sacrificamos, mas claro, animal, nem aprovamos isso, porque aquilo era um símbolo, que segundo a profecia, tem que ser abandonado. Israel, em algum momento, vai retomar esse sacrifício, mas
nós sabemos que isso durante a grande tribulação, mas durante o milênio não haverá mais sacrifício, porque Israel se converteu e eles têm a consciência que nós temos hoje, de que Jesus é a nossa Páscoa. Tá bom? Então, esse momento aqui ele é importante para a história, é importante para a cronologia. Então, versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E andou no templo, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Bom, primeiramente explicar para vocês o que eram cambiadores. Você já deve ter ouvido falar a expressão câmbio. Se você for viajar para os Estados Unidos, ou até para outros países, você terá que comprar dólar. Então você vai na casa de câmbio. Então, esse sistema foi criado pelos judeus. Os judeus, eles controlam o sistema bancário do mundo. Eu trabalhei em informática, em sistema bancário, então eu sei que os judeus, eles controlam. Isso é história. Tá bom? Os judeus, eles controlam o sistema bancário e eles criaram nesse período. Tá bom? Porque os judeus estavam espalhados pelo mundo. Tinha judeu na Babilônia, na Pérsia, em Roma, na Grécia, em todo quanto é lugar, no Egito. E eles, uma vez por ano, normalmente na Páscoa, eles vinham a Jerusalém. Eles tinham que fazer, pelo menos uma vez por ano, uma visita a Jerusalém, cultuar a Deus. Isso fazia parte do culto judaico. Tá bom? Então, nesse período dessa Páscoa, Israel era muito visitado. Eles traziam moeda do Egito, uma moeda de Roma. Então, qual é o trabalho do câmbio? É você fazer o seguinte: essa moeda você não vai conseguir comprar nada aqui. Então eu vou trocar essa moeda pela moeda local. Esse era o serviço dos cambiadores. Eles estavam dentro do templo. Antigamente eles ficavam, segundo a história, nas entradas das cidades. Porque o local que faz esse trabalho financeiro é chamado de banco. Vocês já pensaram nisso? Porque, segundo a história, eles sentavam em banquinhos na entrada das cidades, tá bom? Para fazer essas trocas. E daí que vem a expressão bancos, tá bom? E depois se popularizou banco, 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 tá bom? E essas pessoas agora estavam dentro do templo. Porque, segundo a história também, acontecia que o indivíduo estava ali vendendo uma ovelha, tá bom? Aí falava para o indivíduo: olha, você tem que levar lá para o sacerdote, você vai botar a mão na cabeça da ovelha, o sacerdote vai sacrificar ela. Esse é o símbolo, tá bom? A mensagem. Agora, se você não quiser ir, me dá aqui uma grana, eu levo lá, o sacerdote sacrifica e você já faço a intercessão por você. Então tá bom, esse negócio para mim não é muito agradável. E aí o indivíduo saía dali com a ovelha como se fosse sacrificar, dava uma volta e daqui a pouco a ovelha estava sendo vendida de novo. Ou seja, virou um grande comércio. Isso estava dentro do templo. E principalmente o sacrifício, a mensagem que tinha de arrependimento para falar do sacrifício do Cordeiro de Deus, do Messias, essa mensagem desaparecia. Porque antes vinha a pessoa, ela tinha que trazer uma ovelha. O israelita tratava uma ovelha como você trata um gato, um cachorro, ou seja, um animal de estimação. Tenta ver a morte de um gato, de um cachorro numa família. Né? Eu já vi família, às vezes, em dificuldade financeira, todo endividado, o gato adoeceu, eles se endividaram ainda mais para salvar a vida do gato. Por quê? Porque faz parte da família. Né? Eles não querem ver o gato morrer. Não querem ver o cachorro morrer. E o israelita não queria ver a ovelha morrer. Então, para uma criança, pai, por que você tem que matar a ovelha, a nossa ovelhinha querida? Seria como você hoje falar para o pai que tem que sacrificar um gatinho. Isso gerava uma comoção na família. É que nós pecamos, meu filho, mas não tem outro jeito. Não tem, meu filho, a mensagem é essa. Mas nós não podemos parar de pecar. Nós lutamos contra isso, mas a humanidade é fraca. Nós temos que levar, ali, meu filho. Então aqui gerava uma comoção na família. Mas agora não tinha comoção nenhuma. Era tudo comércio, tá bom? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus vai tomar então uma decisão, vai ter atitude que é até questionada por alguns, tá bom? Mas isso aqui acaba com o fundamento da fé. O fundamento da fé é você obedecer o que Deus estabeleceu como simbologia, como necessidade. Você tem que seguir isso. Porque o que Deus estabeleceu, ou está te ensinando um símbolo para o futuro, como era no caso dos animais sacrificados,
mas ele simbolizava uma mensagem de salvação. Então, essa simbologia não pode ser alterada. Vocês conhecem a história de Moisés. Ele foi alterar a simbologia quando Deus falou para ele dar ordem. Ele pegou, bateu com 2 vezes e acabou que a pedra, então, foi ferida, além de ser ferida com força, foi ferida num determinado momento e depois foi ferida de novo. Isso não podia. Jesus morreu uma só vez. Deus puniu ele por ele mudar essa simbologia. Mas a culpa foi do povo que ficou falando no ouvido dele, ele ficou nervoso, né? Infelizmente não é justificativa. Infelizmente não é justificativa se nós cometermos um erro de interpretação e mudarmos uma simbologia. Tá bom? Então, o processo que era necessário no homem naquele momento para esperar o sacrifício do Cordeiro de Deus, algo definitivo, que dizia, olha, agora os teus pecados acabaram, isso daí passou. Tá bom? Agora você tem um sacrifício definitivo. Então, a finalidade do sacrifício instituído por Deus, que claro, não é algo agradável, principalmente para nós com consciência cristã, né? Ver os animais morrerem. Por isso que nós acreditamos que durante o milênio não vai haver sacrifício de animais. Alguns dizem que sim, porque Ezequiel fala de sacrifício de animais, mas não é durante o milênio, é durante a grande tribulação, porque nós sabemos que o templo será reconstruído, tá bom? O templo será reconstruído e antes da guerra com Magog, que é o fim da grande tribulação, tá bom? O culto também é interrompido, então o sacrifício de animais até acabou ainda durante a grande tribulação. E durante o milênio, quando ele se converte a Jesus, aí não fala mais, tá bom? Na profecia de sacrifício durante o milênio. Fala no templo dentro da grande tribulação. Bom, então a finalidade qual é? A finalidade é gerar esse sentimento no homem. Nós temos que lutar contra o pecado e temos que esperar o sacrifício definitivo. Essa é a mensagem. Aqui eles tinham acabado com toda essa mensagem, ou seja, o trazer ali a ovelha já não gerava mais aquela comoção na família. Era uma questão de dinheiro, tá bom? Não havia praticamente entristecimento. A gente chegava ali, quanto que é esse animal? R$100, vai lá, sacrifica para mim lá, tá tudo certo, tá bom? Então, ou seja, o sentimento de comoção não existia. Aí vem, né, no versículo 5, a atitude de Jesus. E tendo feito um arrozague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos campeadores e derrubou as mesas. Alguns falam assim, aqueles homens poderiam até fazer violência contra ele. Irmãos, Deus não permitiria. O homem só consegue fazer aquilo que Deus permite. E aqui, claro, o que Jesus estava fazendo aqui era mostrando para eles que aquele era um local que tem que envolver sentimento entre você e Deus. É como você hoje, vou comparar a Santa Ceia. Tem pessoas que vão para a Santa Ceia, eu vejo principalmente do público, pessoas que estão tomando Santa Ceia e já estão recolhendo ofertas, ele está com pão na mão, alguma coisa, ou com vinho na mão e está pensando na oferta. Por exemplo, é muito difícil essa pessoa ter aquele sentimento que a Bíblia exige para você pensar na morte de Cristo, pensar no seu interior, pensar na volta de Cristo. O sentimento ali é superficial. Você vai ter que concordar comigo. Não tem jeito, não dá para você se ocupar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, o momento da Santa Ceia tem que ser um momento que não esteja sendo feito mais nada. Ou você está cantando um louvor pela Santa Ceia, ou você está orando, tá bom? Agora para a pessoa que recebeu aquele pão e vamos comer todos juntos. Tá bom? Então o sentimento tem que ser esse, principalmente o comer todos juntos facilita muito, tá bom, que ocorra esse sentimento na casa de Deus. Agora, como uma pessoa também que vai ser batizada sem saber nem o que está significando aquilo, então a atitude de Jesus aqui é porque esse comércio, ele acaba também com esse sentimento que essa pessoa que foi se batizar sem saber o que significava, também não tem esse sentimento. Ou a pessoa que está na Santa Ceia e está tão atarefada com outras coisas que não se dedica a esse sentimento. Então, o que eles estavam fazendo era algo muito sério. Aquilo ali estava simplesmente um comércio. Acabou a religiosidade, a simbologia não estava mais existindo para aqueles homens.
eles nem pensavam no Cordeiro de Deus mais. É o que eu tenho que constatar, porque para Jesus expulsar eles desse jeito, né, e Jesus derrubar, né, pegar o dinheiro, né, pegar as mesas, virar tudo as mesas, né, então isso é algo para eles assim, para algumas pessoas fala assim, assustador, mas o que eles estavam fazendo era gravíssimo. Eles acabaram com o sentimento religioso. Vamos dizer, as pessoas foram para o templo, como tem pessoas hoje, muitos grupos aí que vai para o templo, por uma série de outros motivos, até para relaxar. Existem igrejas hoje que elas vivem de assim, fazerem trabalho realmente psicológico nas pessoas, irmãos. As pessoas vão ali para relaxar. E acredite, isso funciona, porque a música é terapia. Então eles colocam ali as pessoas cantando, né? E colocam até na forma de mantras, algo que é usado mesmo na psicologia e nas religiões que usam a psicologia. Então tem igrejas hoje que eles estão nesse sentimento, um ambiente completamente estranho ao verdadeiro sentimento bíblico de que Jesus morreu por nós. Nós temos que anunciar essa verdade, nós temos que nos preocupar com as falsas heresias, nós temos que estar fazendo isso até a volta dele e ele está às portas, né? Então essa preocupação nem existe. Inclusive tem muitos até que pregam que Jesus nem volta mais, né? No caso dos protestantes, e muitos estão seguindo esse pensamento, que já estão vivendo um milênio, o diabo já está preso, é só eles continuarem a vida vai melhorar, tá bom? Porque o diabo já está preso, eles pregam isso. Então, esse sentimento religioso, ou falso religioso, melhor dizendo, ele tanto pode ser feito pelo comércio, como pode ser feito pela heresia. Né? Aquele que prega que o diabo está preso, esses hereges, eles estão causando o mesmo mal do comércio. Estão causando o mesmo mal da igreja que faz do seu culto um lugar de aliviar o psicológico das pessoas, porque é comprovado que a música, o relaxamento, ele pode fazer isso, tá bom? Você procurar descansar, ir para passar um final de semana em uma pousada, num local onde tem um rio, pássaros, fora desse barulho, dessas preocupações, isso faz bem para o ser humano. Eu não posso então ir lá para um sítio. Mas a gente pode então sentar aqui e ouvir uma música suave, né, um instrumental. Aqui na igreja mesmo nós fazemos isso. E bota uma música instrumental e você fica ali um longo tempo, né? Às vezes até sem falar heresia. Mas o efeito que está sendo feito naquela pessoa é o efeito que um psicólogo também faz, somado um pouquinho algumas partes da Bíblia que trazem uma palavra motivacional. Eu conheço um casal que eles foram convidados para uma igreja, até um encontro de casais, inclusive o que havia lá não era nem texto da Bíblia, havia uma oração que não era nem um salmo, uma oração que alguém falou, escreveu, né, falando de coisas boas, ó Deus, né, usando o nome de Deus, mas não falando especificamente de Jesus, não era um texto da Bíblia. E você sabe que quando está falando de Deus, usando a expressão Deus, tem pessoas que usam essa expressão se dirigindo a uma divindade completamente diferente da divindade da Bíblia. Então, Alá significa Deus. E de todas as seitas que existem falando em Deus, eles usam essa expressão Deus. O nome Jesus Cristo normalmente já não gostam de usar, tá bom? O Espiritismo normalmente não gosta. Então botaram lá uma oração só falando de Deus, né? Tu que traz conforto para a nossa alma, tudo assim, é conforto, tá bom? Mas a questão doutrinária não havia. E havia uma música de fundo. Aí o irmão teve esse irmão que ele tinha até estudado comigo, né? Ele falou assim, olha, eu não estou gostando disso não. Isso aqui, por que não tem um texto da Bíblia? Ele começou a reclamar, todo mundo começou a criticar ele. Olha só, irmãos, acho que eu já contei esse testemunho para vocês, vou contar de novo. Olha o que Deus faz. Aí começou um tumulto na sala. Por que você está criticando só porque o texto não é a Bíblia? Ele falou, mas é que essa música, esse véu, esse texto aqui, que não é um texto bíblico, eu só estou falando, por que não tem um texto da Bíblia? Esse ambiente está muito estranho. Aí ficou um tumulto. Isso na igreja, dentro da igreja. Aí uma pessoa lá atrás falou assim, por favor, eu quero falar, eu não sou cristão,
eu vim aqui só acompanhar minha esposa, né, que é cristã, mas eu quero falar, eu quero falar alguma coisa. Aí todo mundo até falou, um que não é cristão, aí se a gente consegue ajeitar melhor a situação, aí colocou o irmão de lá, peraí, vamos ouvir o moço lá atrás. Olha o que Deus vai fazer. O homem falou o seguinte, olha, eu estou aqui porque eu sou casado com essa mulher hoje que é dessa igreja. Mas eu quero dizer a vocês que eu, por exemplo, eu respeito a religião, mas eu ainda não tenho nenhuma fé. Eu estou aqui acompanhando ela, né, a minha esposa atual. Só que eu quero dizer para vocês que antes de ser casado com ela, eu tenho que falar isso aqui. Eu era casado com uma espírita. Então eu entendo o que esse irmão está falando, porque tudo que vocês fizeram aqui, esse véu, esse ambiente todo branco, um altar ali na frente, como vocês têm, até aquela luz de neon que vocês colocaram ali. E eu quero dizer a vocês exatamente aquela oração. Aquela oração ali é o mesmo texto que eu via lá dentro do espiritismo kardecista, falando de Deus. É exatamente o mesmo ambiente. Então eu entendo o que esse moço está falando, né? Porque eu não sou cristão, eu não sou espírita, eu acompanho essa minha esposa, ela vem aqui, não, vamos lá, coisa boa. A outra era espírita, eu falo, vamos lá, coisa boa. Eu quero dizer para vocês que tudo isso aqui é 100% igual o que a minha esposa, a antiga esposa, levava lá no espiritismo kardecista. Olha aí. Isso são encontros, e eles chamam de encontros de casais dentro de igrejas. Então as pessoas estavam ali todas num fundo musical, alguma coisa. Isso acaba com a religiosidade. O cristianismo é o seguinte, senta, ouve a palavra de Deus, ouve os testemunhos, isso tem que trazer um efeito benéfico em você. Esse é o trabalho da palavra de Deus na sua vida. Mas cantar não, cantar sem sombra de dúvida é bom, mas a igreja não é lugar, vamos dizer, de você ter esse processo de louvor, tal, você ouvir um cântico ou cantar, esse não é o processo principal. Tá bom? O processo principal que vai mudar a sua vida, tá ok? É a exposição da palavra de Deus, é você receber a palavra de Deus com temor, é isso que vai fazer. Esse é o sentimento religioso, tá bom? Então o sentimento que estava aqui, falando nessa outra comparação, né, ele não era mais um sentimento religioso. Então Jesus, ele espalhou dinheiro, virou a mesa de todo mundo, tá bom? E mesmo aqueles homens tendo prejuízo financeiro, é claro que Deus não permitiria, ali estava a autoridade de Deus, e como Jesus Cristo disse, se ele quisesse, ele chamava, né, miríades de anjos, chamava anjos para agir, não precisava ir, só a ação de Deus intimidava aqueles homens. Por quê? Aqueles homens quem eram os judeus. Então o Espírito Santo vai logo, como nós estávamos falando no tópico anterior, vai logo no espírito do homem, que é a consciência do homem, e fala para ele, e a alma ouve, olha, você está fazendo comércio na casa de Deus. O teu sentimento já não é mais aquele sentimento quando você conheceu, vamos dizer, o Evangelho, ou quando você cresceu no judaísmo, você mudou muito nos últimos tempos. Olha a tua consciência. Então o Espírito Santo ia direto na consciência das pessoas. Aquelas pessoas que viviam de vender ali eram judeus. Ou seja, eles pregavam que aquilo ali foi estabelecido por Deus para eles se aprazem, os israelitas pensarem nos seus pecados e se aproximarem de Deus. Mas o comércio que eles faziam ia contra o que eles pregavam. Tá bom? Então o Espírito Santo foi direto na consciência deles. Eles não conseguiriam nem pensar em agredir Jesus. A consciência dele ia doer de uma maneira tal, e Deus faz isso para salvar o homem, né? A consciência dele ia doer de uma maneira tal, ele fala, eu vou largar isso tudo, como que eu pude me corromper desse jeito? E saírem de lado. Bem, as autoridades vêm apavoradas, porque as autoridades elas eram todas estabelecidas por Herodes. Eram os Herodes, agora aqui Herodes Antipas, né? Ele que está dominando nesse período. Não? Filho daquele Herodes o Grande que tentou matar Jesus. Bom, então esse Herodes Antipas, ele botava como sacerdotes, como sumo sacerdote, aqueles que agradavam ele. Então tinham homens desviados em Israel, até entre os sacerdotes tinham, tanto que nós vamos encontrar eles mentindo nos dias da morte de Jesus. Como eu já falei para vocês, que eles não acreditavam que o profeta Isaías era inspirado por Deus, ele era saduceu, uma coisa horrível. Tá bom? Ou seja, eram homens políticos. Esses homens virão apavorados.
né? Porque o que mais eles lutavam era para não ter revolta, né, no povo, porque os romanos normalmente vinham numa violência e crucificavam muitos judeus. Tem período na história que a gente encontra 500 judeus sendo crucificados por dia, tá bom? Assim, nos períodos de revolta principais, como do ano 70, e tinham tido revoltas anteriores. Aqui eu falei para vocês que nós estamos próximos do ano 26, 27. No ano 9 teve uma grande revolta, né, que foram muitos mortos, mataram muitos soldados romanos. Os romanos vieram e aí eles fazem uma violência, matavam, crucificavam, né, quem eles pegassem, crucificava 500 por dia e ninguém podia falar nada, não? Aí eles faziam mais revolta, eles matavam ainda mais. E Israel era o centro da revolta, porque os israelitas, eles não aceitavam aquela influência, aquele controle da religião de Roma, que era a religião da Babilônia. Então eles não aceitavam. E muitos que não aceitavam, eles faziam o quê? Eles faziam revoltas. Pois bem, então veja o versículo 17. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Ou seja, você está falando como você entrar numa igreja hoje, você tem ali, por exemplo, vamos dizer, pessoas que estão vivendo na casa de Deus só fazendo vendas, de alguma maneira vendendo o perdão. Era isso que estavam fazendo. É como eu poderia comparar o seguinte: você não precisa nem ir para a igreja, me dá aqui uma grana e eu daqui mesmo, você não precisa nem vir adorar a Deus, nem estudar a Bíblia, não precisa nada. Seria algo mais ou menos assim. Tá bom? Então isso aqui é só um processo de venda, não existe mais o sentimento religioso. Versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, de alguma maneira, eu vou tomar uma atitude que as pessoas vão até ficar espantadas. Versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Irmãos, vamos pensar no método de Jesus. No método de Deus, no Antigo Testamento, no método de Jesus, nós vamos encontrar outros momentos que Jesus, dialogando com os homens vão pedir um sinal, ele vai dizer que é só o sinal do profeta Jonas, da ressurreição. Ou seja, Deus tem uns métodos que você olha assim, parece que Deus está dificultando para o homem crer. Mas na verdade não é. O próprio Jesus Cristo vai dizer, tá bom? Ele fala de uma maneira, ele faz os sinais de uma maneira que esses sinais precisa que o homem tenha fé para crer nele. Tá bom? E que ele queira de verdade para ele poder entender essas coisas. Senão ele vai ficar todo enrolado, não vai entender nada. Então Jesus Cristo diz que ele ensinava, mas eram homens que tinham ouvidos, mas não ouviam. Não tinha como eles entenderem. Porque o sentimento deles era outro. Não era o verdadeiro sentimento cristão. Não era o verdadeiro sentimento da palavra de Deus. Tá bom? Porque naquela época ainda era o Antigo Testamento. Estou falando, no caso, para esses judeus. Tá bom? Então, ele já falou aqui numa simbologia. No Antigo Testamento, nós temos também exemplo. Por exemplo, quando foi atravessar o mar, ao sair do Egito, você pode ler, o texto diz que soprou um vento oriental toda aquela noite e o mar abriu. Por que que Deus usou um vento diferente para poder abrir o mar? Tem alguns hereges que olham, tá vendo? Foi um fenômeno natural, isso acontece até hoje. Mas quando o cristão vai ler, ele fala assim: mas olha só, não pode, porque vamos dizer, os soldados do faraó morreram até montados. Nessa época havia carros, bigas. Como é que a água que vocês dizem que fica no calcanhar vai matar um homem que está numa biga, sendo puxado por animais? Ou seja, ocorreu um fenômeno diferente. É diferente de simplesmente um fenômeno natural. Nós encontramos isso na Bíblia. E aqui nós temos um exemplo. Tá bom? Então, ele fala da ressurreição dele e diz o seguinte, né? Derribai este templo, que é o meu corpo, e em 3 dias eu o ressuscitarei, ou eu o levantarei.
O versículo 20 diz: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias, eles pensando no templo de Herodes. Versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Durante o ministério de Jesus, nós veremos Jesus ensinando determinadas coisas até para os apóstolos que eles não entendiam sobre a morte do Messias. Tá bom? Então aqui Jesus está falando também da morte. A morte do Messias estava profetizada no Antigo Testamento, principalmente por Daniel, capítulo 9, nas 70 semanas, estava profetizado, mas eles não viam assim. Ou seja, todos olhavam para as Escrituras, sacrificavam o cordeiro anualmente, mas, pelo que nós vemos, ninguém entendia qual era a simbologia daquele cordeiro. Ou seja, Deus tem um cordeiro para sacrificar em favor da humanidade. Essa simbologia também estava lá em Abraão, quando Abraão leva o seu filho Isaque no monte. E chega lá na hora de sacrificá-lo, Deus diz não, através do anjo, né? Tá bom? E apresenta um carneiro, que é o cordeiro adulto, né? Apresenta um carneiro, né? Olha aqui, olha, sacrifica esse no lugar do seu filho. Qual é a simbologia que os livros falam? Né? Isaque está simbolizando a humanidade, Isaque está simbolizando a humanidade que é tirada do lugar de morte. Então, Deus apresenta o seu sacrifício para salvar a humanidade. Isso era para estar bem vivo na mente dos israelitas, porque essa é a mensagem principal do Antigo Testamento. As simbologias que vão ser instituídas, as revelações, elas vão apontar para esse momento. Mas, o que nós vemos nos dias do Novo Testamento, nem os apóstolos, que eram pessoas simples, pensavam na morte do Messias, tá bom? E nem os sacerdotes e fariseus tocavam nesse assunto. João Batista toca, porque quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia. Mas pelo jeito, esses ensinos não estavam entre os sacerdotes e a maioria dos fariseus, porque o estado de corrupção era generalizado, né? Então, falar da morte dele, da morte do Messias, ele começa a falar isso até de uma forma simbólica. E quando ele falar, nós veremos mais à frente, de forma mais clara, vai ter apóstolo repreendendo Jesus por ele falar isso. Porque esse era um tema que ninguém falava. Todo mundo falava, o Messias vem para acabar com isso tudo. É para vencer e acabar com isso tudo. Tá bom? Ninguém falava de um Messias que vinha para ser morto por Israel e pelas nações. Não, eles diziam, o Messias vem para acabar com isso tudo, hein? A era do Messias está para chegar e ele vem para acabar isso tudo. Vai acabar com os romanos, vai acabar com esses pagãos todos aí. Era só o que eles falavam. Tá bom? Mas a profecia dizia que ele viria e seria morto. E citei 2 exemplos para vocês. Bom, aí conclui o versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Bom, então, nós vimos aqui o texto dizendo o seguinte, descrevendo um momento de corrupção da religião, que Jesus toma uma atitude, né, que assim, às vezes pode parecer até pesada. Jesus meteu o chicote neles, derrubou o coisa e meteu o chicote neles, né? Mas pense em alguém que esteja vivendo muito errado dentro da igreja, que o negócio dele seja só comércio. Existe igreja assim, irmãos? E de repente Jesus aparece, tá bom? E repreende ele, tá bom? Na frente de todos, e mete o chicote nele, tá bom? E a pessoa não vai nem conseguir reagir, porque o Espírito Santo, como eu disse, vai direto na consciência da pessoa. Era isso que estava acontecendo aqui, porque todos esses homens que estavam vendo aqui eram israelitas. Esses que viviam do templo, da religião, eram israelitas, eram colocados ali pelos sacerdotes, eram indicados pelo fariseu, tudo. Eram pessoas que estavam ligados à religião e que faziam aquilo, muitos até para sobreviver, tá bom? Mas mesmo sendo feito para sobreviver, estava errado, porque estava acabando com o sentimento, tá bom, religioso. E mesmo a sua sobrevivência não pode acabar com o sentimento religioso.
A sua necessidade financeira não pode acabar com o sentimento religioso, com o verdadeiro sentimento que se deve ter quando se aproxima de Deus. Bom, eu comento abaixo, né? Jesus deixa a Galileia e vem para a Judéia, lembrando que a Galileia está no norte, a Judéia no sul, nos dias da Páscoa. E ao chegar no templo, lembrando que Páscoa era uma peregrinação, a cidade ficava muito cheia, tá bom? E girava muito dinheiro, tá bom? E ao chegar no templo, encontra a casa de Deus profanada, com homens que a usavam para lucrar com a venda de animais para o sacrifício. Ainda tem aquela possibilidade que eu falei para vocês. Eu vou lá levar o animal para sacrificar e não levava nada, daqui a pouco estava sendo vendido em outro lugar. Os israelitas deveriam trazer animais dos seus primogênitos, animais que tinham um significado para eles, como era comum eles criarem uma ovelha. A ovelha era como um animal de estimação, e cada vez que um pai de família dizia que tinha que levar uma ovelha para o sacrifício, gerava uma comoção na família. O pai também deveria levar o animal ao sacerdote e colocar a mão sobre a cabeça do animal enquanto o sacerdote o sacrificava. Isso mexia com o sentimento do homem, né? Isso aqui é culpa do meu pecado. Essa é a questão, tá bom? E prossegue. Os israelitas não faziam mais isso. Há relatos históricos que eles chegavam no templo, compravam um animal e levavam para o sacrifício. Isso não gerava comoção nenhuma. É como você pegar o gato do vizinho, olha, sacrifiquei esse aqui. Né? E há relatos até que os que vendiam se ofereciam para levar o animal para o sacrifício, poupando ao ofertante o trabalho de ver o animal ser morto. E na maioria dos casos, aquele que se oferecia para levar o animal no lugar do ofertante, dava uma volta, não levava o animal para o sacrifício, né? E logo estaria vendendo o animal novamente. Era muito erro contra a Casa Santa, ou seja, aquilo ali era um comércio. Acho que se eu fizer isso, essas pessoas nem vão ver que o animal não foi morto. Então, prossegue. Os cambiadores eram aqueles que ficavam trocando o dinheiro dos peregrinos pelo dinheiro corrente em Israel. Segundo a história, os judeus foram os criadores do mercado financeiro e das casas de câmbio. O ato de Jesus de derrubar a mesa e expulsar a todos é definido como zelo pela casa de Deus. Os israelitas deveriam aprender a tratar a casa de Deus como Davi. Né? Eu coloquei aí o Salmo 36, versículo 8, que diz o seguinte: eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Então, a maneira como Davi descrevia a casa de Deus, tá ok? E o que você se farta na casa de Deus, tá bom?